Hoje recebemos aqui nos estúdios da Macaúbas FM mais uma vez o assistente social responsável pelo projeto social do empreendimento Sistema Integrado de Abastecimento de Água Boquira Zabumbão, Mário Oliveira. Ele que irá daqui a pouquinho falar com você, ouvinte, sobre diversos pontos, que envolvem o procedimento da obra. E você, claro, envia a sua dúvida para a gente, o que você quer saber sobre o projeto da adutora do Zabumbão. Além disso, a entrevista é muito importante, por isso divulgue, chame seus amigos e familiares, todos venham ouvir essa importante entrevista. Para você que está na internet, no aplicativo da Macaúbas FM, está sintonizado no site da Macaúbas FM, também está no Instagram, @MacaúbasFMOficial, e para você que também está sintonizado no Macaúbas FM 103,9. Em Macaúbas, 12:03. Boa tarde para você. 103,9. Aqui é top! Meio-dia e 4 neste momento em Macaúbas. Já estamos aqui nos estúdios da Macaúbas FM com Mário Oliveira para falar sobre o projeto da adutora do Zabumbão Boquira. Boa tarde, Mário. Tudo bom contigo? Seja mais uma vez bem-vindo aos estúdios da Macaúbas FM. Boa tarde, João. Tudo bem sim, tudo tranquilo. Boa tarde, ouvintes. Pessoal aí sintonizado na Macaúbas. E obrigado pelo acolhimento mais uma vez. Sempre vai ser bem-vindo. Primeiramente, Mário, como é que está o projeto de construção do sistema integrado? Aquele dia que você veio aqui, com o Ivan, vocês falaram basicamente no começo, do projeto, e agora já tem um tempo, agora vocês vão vir falar aqui sobre como está o projeto mesmo, está o andamento da construção do sistema integrado Boquira Zabumbão. Pronto. Atualmente, as intervenções físicas já estão aí na casa dos 20%, um pouco a mais de 20% de intervenções concluídas. Isso significa dizer que as estruturas, que estão sendo edificadas no momento, inclusive o assentamento das tubulações, que o nome técnico é adutora e subadutora, também, somando tudo isso, concretação dos reservatórios, concretação das estações elevatórias, também somando tudo isso, todas essas intervenções. Além disso, tem as intervenções sociais, que já continuam ocorrendo, as reuniões comunitárias, onde a gente faz esses repasses. Tem também as reuniões de apresentação, que já todas foram realizadas. Tem algumas atividades que vão ocorrer esse mês, atividades socioeducativas nas escolas, cursos de capacitação para a formação de agentes multiplicadores em educação sanitária e ambiental. Então, está andando bastante já o projeto, deu um gás, Muito bem. Você poderia falar um pouco mais dessas ações que estão sendo desenvolvidas, que já se desenvolveram, e também o que falta ainda para a finalização? Muita gente já está naquela dúvida, e aí, quando vai finalizar, e o que é que você pode adiantar para o ouvinte? Pronto. Nós estamos iniciando o 6º mês de execução do empreendimento, foi iniciado em dezembro, de maneira mais direta, e até o momento tem algumas estruturas físicas que estão a 70%, a 90% mais ou menos. Eu vou até enumerar, tenho elas aqui no computador. Sim. Mas enquanto não acesso a informação, tem as intervenções sociais, elas já ocorreram em todas as localidades, Então a gente já conseguiu garantir reuniões de apresentação do empreendimento em todas as localidades que estão envolvidas, Todas as sedes, Boquira, Caturama, Rio do Pires, aqui Macaúbas, exceto em Paramirim, que a gente vai começar em breve em Paramirim. E aí a gente fizemos essas reuniões de apresentação, fizemos também algumas reuniões comunitárias, que é uma reunião que ela tem um objetivo de fazer um repasse atualizado de todas as intervenções físicas e sociais, além de esclarecer dúvidas sobre as atividades em si, como os cursos, as formações, as feiras de saúde e saneamento. Então nós já fizemos essas reuniões em todas as localidades. Todas as comissões de acompanhamento à obra já estão compostas, Essas comissões de acompanhamento à obra, elas existem somente nas localidades onde haverá intervenção física direta. Não é o caso de Macaúbas, não é o caso das sedes, mas a zona rural de Bibitanga e Ibitiara
tem comissão de acompanhamento à obra, que é uma comissão formada em assembleia, né, que segue um protocolo legal, por moradores da própria comunidade, com a finalidade de ter reunião, né, periódica para acompanhar essas intervenções, para que eles possam ser ali um link de comunicação mais assertivo e mais rápida com a comunidade. Então, todas as localidades onde há necessidade de comissão, ela já foi formada também. Então, já estão ocorrendo as reuniões dessas comissões, eventualmente, a cada 2 meses, em geral, que a gente faz. E também, a cada 2 meses, a reunião comunitária, que é essa do repasse. E vamos iniciar as atividades mais diretas, né, que vão gerar alguns produtos, como, por exemplo, a atividade socioeducativa nas escolas, que consiste num ciclo de formação de 2 horas, aproximadamente, voltado para as crianças das localidades, né, a partir dos 6, 7 anos até os 11 anos, para a gente falar sobre educação sanitária e ambiental, sobre uso racional da água, que a SERB compreende que as crianças acabam sendo catalisadoras muito interessantes de informação, né, para os seus pais, por exemplo, para a sua família. E aí a gente está fazendo parceria com as secretarias de educação dos municípios para que essas atividades sejam desenvolvidas. Em Macaúbas ela vai acontecer em junho, em Boquira vai acontecer esse mês, e aí vai. Tem também o curso de formação para agentes multiplicadores, que ele vai ocorrer a partir de julho. Esse mês também a gente está projetando mas ainda precisam ajustar algumas coisas. É um curso que visa deixar para a comunidade pessoas estratégicas que já façam atividades mesmo por aqui. Por exemplo, pessoas vinculadas às associações, aos sindicatos, agentes comunitários de saúde, professoras, vão ter uma formação de 16 horas com certificação, com material didático, fardamento, almoço, lanche, para que elas possam ser multiplicadoras de educação sanitária e ambiental. Então, vão estudar ética, vão estudar legislação ambiental, descarte correto dos resíduos sólidos, vão estudar uma série de higiene pessoal, higiene doméstica, para que com essa certificação elas possam, quando a SERB for embora, serem promotoras dos conhecimentos ligados ao saneamento básico e educação ambiental em cada uma das localidades. Elas fazerem ações com as próprias pernas, sim, como muita gente fala, né? Digamos que é isso. A SERB não traz só a água e o empreendimento. Busca construir junto com a comunidade ali um senso mesmo de educação ambiental, para que quando não tenha mais SERB, para quando não tenha mais intervenção, que a comunidade possa, através dos seus atores, continuar promovendo o conhecimento que tem um cerne de educação ambiental, né, e sanitária. Então, do PTS são essas atividades. Tem algumas outras, mas elas estão mais para frente. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade também de falar sobre elas. Mas, por exemplo, nós teremos oficinas nas localidades da zona rural de confecção de fantoches. Nós teremos feiras de saúde e saneamento nas sedes e nas localidades, né, que estão envolvidas, né, no projeto. Nós teremos caminhada ecológica, nós teremos visitas técnicas às estações de tratamento. Há uma série de atividades que serão desenvolvidas ao longo, né, da intervenção até completar-se os 21 meses. Se tinha feito a pergunta, acho que eu não respondi. Estamos no 6º mês dos 21 meses de PTS, dos 18 de intervenção física. Estamos no 6º mês agora. E quando você falou sobre a comissão que é formada, né, na própria comunidade, e que elas estão promovendo já reuniões, essas reuniões então são feitas 100% com as pessoas da comunidade ou a SERB acompanha também? Sempre tem alguém da equipe acompanhando. Então nessas reuniões de acompanhamento da comissão de acompanhamento tem sempre a presença de alguém que representa a engenharia. Em geral são nossos engenheiros fiscais, né, o Zé Antônio e o Ivan. E quando eles não podem, eles costumam designar alguém para que não fique descoberto, né? E aí eles passam informações mais técnicas a respeito de características físicas, né, da intervenção. Mas sempre tem também a presença da fiscal Thaís, que é a técnica responsável pelas localidades onde as comissões foram formadas, né? Então, sempre tem alguém da engenharia e Thaís do social para responder todas as dúvidas do pessoal. E falando em dúvidas, né, quais são as principais dúvidas da população em relação ao sistema integrado que chegam até vocês, não só nessas reuniões, como também na sede de vocês também aqui na nossa região? As principais dúvidas dizem respeito mesmo àquelas informações que foram disseminadas sobre secar, barragem, Zabumbão e tudo mais. Mas essas, por sinal, eu acho que está até reduzindo um pouco. Acho que à medida em que a gente vai fazendo as reuniões, disseminando informação, o pessoal está se dando conta de que há o estudo hidrológico que tecnicamente fundamentou bem as intervenções, né? E o projeto como um todo.
Mas essa é uma dúvida importante que o pessoal tem ainda, né? Sobre a água que poderá secar, será que seca? Né? Tem uma outra dúvida a respeito da geração dos empregos, né? Diretos, ligados à intervenção também. O pessoal vai perguntar bastante como é que funciona. A gente explica que há né? O pessoal do consórcio decidiu próximo a Boquira, vai ser próximo, vai ser de Boquira que vão, né, haver contratações e assim por diante. É bem desse modo. Então, essas são umas das dúvidas que o pessoal costuma trazer. Muitas pessoas ainda não têm aquela dúvida, Mário, do que levou a equipe que fez o projeto em si escolher aquelas comunidades a serem beneficiadas nessa primeira etapa? A dúvida, na verdade, é relacionada um pouco a isso, mas tem mais a ver com uma coisa mais básica, mais direta, digamos assim, que é a água vai chegar em determinada localidade. O pessoal pergunta muito isso, né? Aí eu explico que nessa primeira etapa do projeto, né, por ter uma verba muito específica, né, um valor ali que já está fechado, arredondado, e um projeto que já está pronto, as localidades que vão ser beneficiadas são estas, né? Mas isso não significa dizer que não haverão outras etapas. Na verdade, haverão, né? A gente vai até falar um pouco disso, se a gente for tocar no tema do marco regulatório, isso já é um elemento que a gente pode trazer à tona. Mas, a princípio, considerando a verba disponível, né, o dimensionamento das ações, são somente essas localidades, né? Eu vou até retomar, porque eu acho que tem gente que não deve ter ouvido ainda, mas Paramirim, né, que vai ser beneficiada, Caturama, estas duas cidades já estão integradas ao sistema que já existe lá na região, e além delas, Rio do Pires, né, Ibipitanga, Macaúbas e Buquira. Então, são essas localidades que vão ser beneficiadas. As sedes desses municípios que eu falei vão receber água de maneira suplementar aos seus sistemas que já existem. E em Ibipitanga são 5 localidades que vão receber ligação direta de água na porta, gente que não tem água ainda. E em Bitiara, mais 2 localidades que também vão receber ligações na porta que ainda não tem. Né? Ligações diretas. Isso. O pessoal tem outros meios, né? Cisterna, né? Aquele poço séptico, poço artesiano, e outros meios que não são tão... Mas a água assim, tratada mesmo isso, vai vir agora. Vai vir agora. Com certeza. Eu vou a um rápido intervalo, rapidinho, comercial. A gente volta daqui a pouquinho falando mais sobre o projeto social também que está sendo desempenhado pela SERB nesse projeto da doutora Zabumbão Boquira. Fique aí, daqui a pouquinho a gente está de volta. De volta com o 103 Notícias desta terça-feira, dia 17 de maio, agora aqui ao vivo nos estúdios da Macabus FM com Mário Oliveira, representante da SERB no projeto da doutora Zabumbão Boquira, falando aqui sobre o andamento do projeto. E agora, voltando aqui à nossa entrevista, Mário, o projeto social, que inclusive é encabeçado por você, está sendo bem aceito pela população, Mário? As pessoas têm participado muito das reuniões comunitárias, como você falou no bloco anterior, e todas as outras atividades que não são só a reunião, são outras atividades também que estão impregnadas dentro desse projeto social. Bom, uma característica bem comum a essas intervenções se repete aqui no contexto desse projeto. Então, a participação das pessoas das localidades, das zonas rurais, é bem mais efetiva em termos de proporção mesmo. Então, você tem localidades lá que tem, por exemplo, 30 casas, né, aproximadamente 30 famílias, e que 70% das pessoas participam, dando exemplo. E nas sedes, isso a proporção é bem ao contrário. Né? Então, às vezes a gente tem uma quantidade de pessoas maior nas atividades da sede do que nas localidades, porém, essa proporção expressa uma parcela menor. A nossa estratégia é sempre contar com os atores que representam, né, as localidades. Então, por exemplo, a gente aqui em Macaúbas, a gente conta com figuras como o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né, o Rogério. A gente tem também o padre Oswaldino também, né, tem nos apoiado, tem sido bastante aberto, né, ele é uma pessoa muito caridosa no sentido da palavra ali mesmo, né? No sentido de que ele colabora com a ação dele e tal, participa, mobiliza as pessoas das pastorais e outras. A gente teve também um suporte muito, muito importante de Amelinho aqui no começo. A gente sabe que ele é uma pessoa de capilaridade. A gente tem também o suporte do poder público. Então, a gente acaba contando, né, com a equipe do poder público de modo geral, né? Tanto
Roger, por exemplo, ele contribuiu bastante com a gente no começo. O Irley é uma pessoa que está sempre acompanhando de perto, né? Ele sempre participa das reuniões quando ele tem tempo, né? O próprio Aloísio demonstrou abertura conosco, né? Apesar das outras questões diversas que perpassam, ele não foi uma pessoa que simplesmente, né, se afastou. Ele demonstrou também percebeu a necessidade de participação, né, de importância. E aí a gente acaba, né, se descontando desse modo. Então, a participação do público a gente garante a partir desses representantes. Então, se a gente não tem o pessoal dos sindicatos, das associações, né, e esses representantes, acaba que fica miúda a participação. Mas, graças a eles, a gente consegue ter uma capilaridade, porque eles são promotores, né, da informação também. Aí a gente garante a efetividade a partir disso. E com vocês também aqui, por exemplo, da Macabros FM. São momentos, assim, importantes da gente conseguir disseminar mais a informação em momentos alternativos às atividades do PTS. Então, eu considero, do ponto de vista técnico, que há uma participação que não é proporcional em números na sede, quando comparada à zona rural, mas é proporcional a partir das representações que atuam ali junto, que são esses atores que você percebeu que são bem diversos, né, em termos de que espaço eles ocupam aqui no município, assim, espaço público, né? O Aloísio, que é o atual prefeito, o Amelinho, que dá um suporte com a equipe que ele tem, o pessoal dos sindicatos, e, enfim, o próprio padre, né? Então, eu entendo que, nesses termos, a gente tem uma participação bem legal, assim, da população. E o trabalho de vocês, além de desenvolver as atividades e dar suporte, também é buscar essas pessoas que levam a informação para o público, não é isso? Qualquer projeto de ordem que tenha uma dimensão social, ele precisa, antes de tudo, antes de mais nada, contar com essas pessoas. Sem essas pessoas, a gente não executa um trabalho de qualidade, a gente não... Porque não tem como alcançar todo mundo, efetivamente, né? Então, sem esses atores, sem as associações, os sindicatos, o poder público, as representações históricas ali da população, a gente não consegue chegar para todo mundo. As informações se perdem no meio do caminho, né? Então, é por aí mesmo. E como você falou no bloco anterior, né, com as reuniões e apresentações, vocês já percorreram muitos lugares, né, que o empreendimento irá levar água, ainda faltando alguns lugares ainda, né? Qual a expectativa para esses próximos lugares que vocês ainda vão chegar e os outros que vocês vão mais uma vez, até porque o trabalho não é uma vez apenas, né, como você sempre fala, as reuniões, apresentações são sempre constantes também. E aí, qual é a expectativa para as próximas? Em relação aos locais a que a gente já conseguiu chegar, a gente tem percebido que tem havido um incremento da quantidade de pessoas participando, direta e indiretamente. Isso é bom, porque se no começo a gente teve alguma dificuldade em mobilizar, em alcançar, agora a gente tem começado a perceber a repercussão. Então, acho que as pessoas estão começando a se interessar mais, estão sentindo a necessidade de se interar mais, porque elas percebem que há informações que estão, no mínimo, estranhas, equivocadas, então elas precisam ir num lugar seguro para se informar. Então, eu percebo que nos locais onde a gente já passou, tem incrementado, né? Então, cada vez mais pessoas estão participando. O local que a gente ainda não conseguiu executar as atividades foi Paramirim, mas em decorrência dos tensionamentos que estavam havendo ainda até então. Porém, né, a gente tem conseguido avançar bastante lá no diálogo. Então, né, já há alguns atores estratégicos que estão mobilizados, né, inclusive nessa semana, na próxima, para a gente conseguir executar atividades lá em breve. E a gente tem uma expectativa de que seja assim ainda um pouco difícil no começo, tensionado, sobretudo por conta das informações que foram passadas de maneira sem muito embasamento, né, informações que não são tão precisas. E a gente sabe que a gente vai precisar fazer um processo de enamoramento mesmo da população, de falar, gente, ó, nós temos aqui dados, informações, porque o nosso papel é esse na real, né? É levar alguma informação com embasamento técnico, informação qualificada, acessível, porque é a informação que desmistifica. As pessoas têm muito medo do que elas não conhecem, né? A gente teme, e é normal do ser humano, a gente temer aquilo que a gente não conhece. Quanto mais a gente conhece, mais a gente se sente seguro. Eu acho que vai ser mais ou menos esse o trabalho lá em Paramirim, por exemplo, né? Que é como está sendo nas outras, né? Que eu falei primeiro das outras por isso. Eu acho que em Paramirim vai se repetir um pouco isso.
talvez no começo a gente tenha mais dificuldade de alcançar as pessoas, de conseguir dialogar com elas, mas garantido sempre um lugar de fala aberto ali, de diálogo, de escuta. É possível que, com o passar do tempo, aconteça como nas outras localidades. As pessoas passem a se integrar, a participar, a tirar dúvidas. Eu acho que vai ser mais ou menos assim o caminho. Ter deixado para dialogar com o povo de Paramirim, assim, depois das outras cidades, foi uma estratégia para que eles conhecessem e vissem a repercussão nas outras cidades primeiro? A princípio, a gente tomou essa posição, né, essas reuniões que tivemos dentro da equipe, pessoal da engenharia, pessoal da SERB, porque a gente entendia que, por conta de terem atores que são estratégicos, né, relevantes para a localidade que se colocavam contra, a gente não queria tensionar mais as coisas mesmo, né? Eu acho que é mais um lugar de respeitar o momento, né? De respeitar os espaços. Eu acho que não é muito justo você forçar a barra, assim, nesse sentido, não seria. Então, a gente entendeu que é um lugar de autenticidade dessas pessoas, que por enquanto, né, se posicionavam desfavoráveis ali, que tinham ideias, inclusive, até plausíveis em alguns casos, de outras opções, ao invés do sistema integrado, que são posições justas, né? Com mais ou com menos embasamento, as pessoas estão ali de um lugar de fala que a gente precisa respeitar. E aí, nesse sentido, a gente entende que é melhor, né, que os ânimos se acalmem, que o espaço de diálogo vá sendo construído aos poucos, porque se a gente tensionar mais, a gente pode perder, né, até o espaço de poder dialogar com tranquilidade. Então, acho que foi mais nesse sentido. É uma estratégia mais, digamos assim, de tentar mesmo humanizar o processo. Não, o pessoal não está muito favorável agora, o pessoal tem suas tensões, suas justificativas, né, seus incômodos plausíveis ali e tal. Vamos mais devagar, vamos respeitar esse espaço, esse momento. E quando for, a abertura vier, a gente chega também, né, para informar, para levar mais qualificação nas informações. É muito por aí, assim mesmo. E sobre isso, Mário, né, por esse projeto ter no seu início aquela grande polêmica em relação à quantidade de água distribuída e se teria ou não risco de secar a barragem do Zabumbão. Então houve uma grande polêmica, houve muitas pessoas que se posicionaram e continuam se posicionando até hoje. Mas o entendimento hoje do empreendimento já é maior do que aquele tempo, pela forma como você falou no bloco anterior, parece que as pessoas estão entendendo mais. E, na verdade, mais pessoas entenderam os benefícios do projeto, Mário? Sem dúvida. João, essa é uma coisa que a gente esperava, porque esse é o nosso esforço de toda a equipe, né? Então, e aí toda a equipe que eu falo é toda a equipe mesmo. Então, as mobilizadoras, né? Felícia, Ana, Luciane, Ivonete, pessoal lá do escritório, né? Thaís, Leide, nossa equipe de Salvador, Dira. Todos nós estamos fazendo esforço para pensar as estratégias para chegar nesse momento. As pessoas terem mais informação e se sentirem mais tranquilas. E eu acho que é isso que está acontecendo mesmo. Eu acho que as pessoas estão mais esclarecidas, sim. Tem muita dúvida ainda, sobretudo das pessoas que ainda não conseguiram chegar na informação. A informação não conseguiu chegar nelas, talvez por questões nossa também, mas de todo mundo. Mas eu acho que agora sim. Acho que agora tem mais gente por dentro do que em qualquer outro momento houve. Né? Inclusive, enfim, acho que esse é o caminho. E para quem ainda tem medo, Mário, da barragem secar, o que é que o sistema integrado está promovendo para que esse problema ele não aconteça? Eu lembro que na outra entrevista, tanto você como o Ivan explicaram aqui qual é o processo, qual é o procedimento que o sistema integrado está fazendo para que lá na frente a gente não sofra a consequência da barragem secar. Mas acredito que ainda existem algumas pessoas ainda que têm dúvida, como você disse, praticamente a maior dúvida, né, da população em relação a isso. Então, qual é o procedimento que o sistema integrado pensou e continua atuando para que esse problema da barragem secar ele não aconteça? Pronto. Primeira coisa, assim, que eu queria pontuar. Antes mesmo das intervenções começarem a ocorrer, já havia sido feito, né? Já haviam sido feitos estudos hidrológicos da região, da bacia do Paramirim, que fundamentaram a própria confecção do projeto, né? Das intervenções.
É bom falar assim porque para as pessoas não terem a sensação de que a coisa começou e depois se foi feito, né, um estudo de viabilidade. Não. Um estudo de viabilidade ele é o mínimo necessário, né, para que se começar um empreendimento desse porte. Inclusive, a outorga da ANA, que já saiu, né, no dia 18 do mês passado, se não me engano, foi publicada. Eu não lembro exatamente se foi dia 18 ou dia 20, mas se me recordo foi dia 18. É um documento público, né, que ele foi elaborado a partir da ampla participação dos atores envolvidos, da população, e que ele determina as vazões de água. E não é possível secar o Zabumbão. Eu costumo brincar assim com o pessoal nas reuniões. Eu digo, a SERB não veio fazer chover. Do mesmo jeito que ela não é capaz de fazer estiar. E o que seca, ou melhor, o que reduz as vazões, né, o estado hidrológico dos reservatórios é a estiagem, não é o uso em si da água. Isso não significa dizer que a gente não tenha que fazer um uso racional da água. Por exemplo, na irrigação, modernizar o sistema, por exemplo. Não, significa dizer que precisamos sim qualificar o uso, né, modernizar a irrigação, garantir que a população acesse informações para que faça o uso mais racional da água, mas o que seca um reservatório é a estiagem prolongada, né? Eu acho que o reservatório de Zabumbão, pelo menos nos estudos, nos dados que se tem de 2002 a 2009, se tivesse uma seca severa, sem chuva, durante 3 anos seguidos, a gente teria um impacto significativo no reservatório. Mas veja, é uma seca severa de 3 anos que causaria essa redução do nível, e não o uso da água. De acordo com a outorga da ANA, a gente já tem as vazões garantidas ali para cada uso, né, específico. Importante ressaltar aqui, informação inclusive essa muito relevante para o pessoal de Paramirim, né? O atual sistema que está lá, gerido pela Embasa, ele já serve Paramirim, Botuporã, Tanque Novo e Caturama. E atualmente a Embasa ela tem capacidade de tratar 80 litros por segundo dos 94 que eram outorgados até então. No novo marco regulatório, outorga de 130 litros por segundo para uso humano, para essas 4 localidades que eu falei. Porém, a ANA também, nesse marco, ela modula a quantidade de água que é disponibilizada para os usos diversos, inclusive para esse sistema integrado, de acordo com a vazão do Zabumbão. O que é que isso quer dizer? Zabumbão está cheio, 100% para todos os usos. Quais são os usos? Abastecimento de Paramirim, Caturã, Botuporã, Tanque Novo, abastecimento do sistema integrado Zabumbão, Buquira, demais usos reservados, como o uso recreativo, por exemplo, usos da jusante, da vazão ali para o rio, né, e vazões que você libera para que as pessoas mais à frente possam irrigar, né, e descarga de pulso, né, que também tem essa finalidade parecida, né, e garantir a vazão ecológica do rio. Então, todas essas coisas que eu falei aqui agora são usos da água do Zabumbão. Desses usos todos, 130 litros por segundo para o sistema que é Botuporã, Tanque Novo, Caturama e Paramirim, e que é invariável, ou seja, independente do nível do Zabumbão, eles sempre terão os 130 litros. Ou seja, eles são os principais beneficiários desse sistema. Porque além de modernizar o sistema, de ampliar a capacidade de tratamento de água para o consumo humano, de 94 para 130, e de ter capacidade para tratar isso, esses 4 municípios, nunca terão essa quantidade reduzida independente do nível do Zabumbão. Por conta que já são os usuários atualmente. Então, eles são os principais beneficiários, no sentido do consumo para fins humanos, consumo doméstico, como a gente diz. Esses 130 litros por segundo, 100% a qualquer... Aí, se a gente chega no nível amarelo, a gente tem uma redução de 50% para o sistema integrado de abastecimento, que é esse que nós estamos, né, falando agora, que são os 82 litros por segundo para esse sistema. Você vê que é menos do que Paramirim, se Paramirim é 130, Botuporã, Tanque Novo e Caturama. Esse sistema que envolve Buquira, Rio do Pires, as outras cidades, 82 litros por segundo. Então isso porque o estudo, ele entende que essa quantidade é ideal. Né? Não é menos porque simplesmente quis botar menos. É porque dá, 82 litros dá para fornecer. Até porque em muitos lugares, como você disse no começo, é suplementar, né? Exatamente, é suplementação. Você não está chegando para tirar o sistema que existe e botar um novo. Então, a vazão é para suplementar. Então, esses 82, se está na faixa amarela, se o Zabumbão abaixou, 50% a menos. Para esse sistema, entre 50% e 100% para os demais usos, entre 50% e 100% para
uso de jusante, né, até o açude de olaria. Entre 25% e 100% para descarga de pulso para açude de olaria também, esse lance da vazão ecológica. Então, veja, ele vai reduzindo de acordo com a vazão, até caso aconteça essa seca severa que eu falei, né, que dure mais de 3 anos sem chuva, que chegue no nível vermelho, as reduções podem chegar a 25%. Né? E, então, enquanto todos os outros usos estão sendo modulados de acordo com a vazão do Zabumbão, que depende da chuva ou da estiagem, Paramirim, Botuporã, Tanque Novo e Caturama sempre vão ter os seus 130 litros garantidos ali de água tratada para o consumo humano. Então, né, além dos 400 litros para uso para fins de irrigação. Né? Então é isso. Esse tipo de informação é informação que quando a gente leva nas reuniões, é engraçado ver a reação do pessoal. O pessoal fica com a cara assim, cara, tipo, nossa, é isso. Não tipo, acredita. Porque se dão conta de que tem um fundamento técnico, você tem uma agência nacional que regula isso aqui, né? A Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, a ANA, não toma decisões sem um forte amparo técnico ali, né? Pessoas que gastaram suas vidas, seus 20, 30, 40 anos de estudo para conseguir, né, dimensionar bem as coisas. Então, esse ponto é um ponto importante. O pessoal lá de Paramirim, que hoje está na escassez, porque se você tinha 94 litros e só consegue tratar 80, e a ANA já percebe que o ideal é 130, né, você já vê que já está em defasagem. Né? E não vai secar o Zabumbão, não com esses usos. Né? Vai secar se não chover. É diferente. Mas a ANA já previu possibilidades de estiagem e já mensurou, como você pode ver aqui na leitura dos dados, né, de que quanto mais baixo tiver o nível, mais essa modulação vai acontecer. Né? Então, você reduz os usos justamente para pensar na vazão ecológica, na vazão para irrigação, né, que elas não sejam interrompidas, suspensas, mas que respeitem esses níveis possíveis do Zabumbão. Então, se está cheio 100% para todo mundo, se abaixou um pouco, abaixa um pouco para todo mundo, exceto para mim, Caturama, Botuporã, Tanque Novo, e assim por diante. Inclusive, né, a questão da seca prolongada por 2, 3, 4 anos é algo que não está na nossa dimensão, né? Não é comum, isso. Na verdade. Ela é incomum. O marco regulatório já, considerando os últimos anos, sobretudo 2002, 2009, e depois um pouco mais, até 2011, já entende que não é a realidade daqui. Pode ser que, sei lá, mude depois, não sabemos, mas não seria a aposta. Se tivesse que haver uma aposta, não há, mas se tivesse que haver, não se apostaria que ia ter essa estiagem de 3 anos. Pelo contrário, de que haverá chuva. Às vezes mais, às vezes menos. O que é normal para a nossa região, né? Notícias. De volta com 103 Notícias pela Macaubus FM 103,9. Estamos aqui hoje ao vivo nos estúdios da Macaubus FM com Mário Oliveira mais uma vez para falar sobre o andamento do projeto Sistema Integrado Adutora Zabumbão Boquira. Para quem participou aqui no WhatsApp, mandou aquele abraço. Daqui a pouquinho eu vou atender a sua participação. Quando terminar a entrevista, eu atendo todos vocês. Muito obrigado, inclusive, desde já. Uma ótima tarde para você. Voltando aqui, Mário, para falar sobre dúvidas, né? Acredito que ainda muitas pessoas ainda têm dúvidas, né? Você explicou, né, sobre a questão da implementação. E aí uma dúvida de muitas pessoas é, mesmo após finalizado o sistema integrado, o que é preciso para que a água seja distribuída? Pronto. Quando a SERB entregar pronto o sistema, fica a administração, né, dessa água, desse sistema, a responsabilidade e o direito do município de fazer isso. Por que é importante ressaltar muito esse ponto? Porque eu vou dar um exemplo aqui a partir do organograma mesmo da gestão pública, né? Você tem os vereadores, que representam ali diretamente a população, seus interesses, e que tem uma função principal de legislar e fiscalizar o executivo. Veja, o que é que o vereador faz? Se alguém te perguntar na rua hoje, você já sabe. O vereador, ele é poder legislativo, então ele faz as leis municipais, ele julga, ele vota, avalia, né? Inclusive, por exemplo, o saneamento básico ele é implementado através de lei municipal, então tem a participação do plenário, né, que representa o interesse do povo.
E a outra função principal é fiscalizar o executivo, fiscalizar o que o executivo está fazendo. Tanto que o executivo, quando quer fazer algo, demanda este algo à Câmara, que vai lá dizer se pode, se não pode, ou estabelecer critérios e assim por diante. Como, por exemplo, pedir um empréstimo. Os municípios no Brasil fazem isso, a gestão pública é normal fazer isso. Eu quero pedir um empréstimo ali ao Banco Internacional para construir um hospital. Isso vai passar pela comissão lá da Câmara e tal. Por que eu estou falando isso? Porque isso é importante para responder essa pergunta. Porque depois, quando a SERB entregar pronto, fica a cargo do município abrir as mesas de negociações necessárias para que os entes envolvidos ali, como SAAI e Embasa, possam estar participando disso, de saber como é que vai ser administrado, quem e os custos e tudo mais. Mas a população precisa participar diretamente, como? Indo para as reuniões, indo, participando através das suas associações, representações efetivadas ali, mas também cobrando os seus vereadores, o poder público. Porque se eles têm já determinada essa atribuição principal de que são fiscalizadores do executivo, estará a cargo do executivo administrar o sistema, o povo pode fazer. Tem várias frentes diferentes. Então, por isso que eu comecei falando dos vereadores, eu estou dando esse exemplo, mas tem outros meios. Então as pessoas têm que participar. E aí o município irá nessas mesas de negociação, inclusive a SERB ela se dispõe durante esse processo a participar também com as suas expertises, né, que ela já desenvolveu ao longo dos anos, das décadas, de estar ali nesse circuito. Mas é isso. As pessoas têm que participar para que o município faça boas escolhas, né, estabeleça boas diretrizes de como essa água vai ser administrada. Mas fica a cargo do município fazer essa distribuição, regular as vazões que vão entrar em cada município. Eu não sei se a gente falou da macromedição e da micromedição no nosso encontro anterior. Mas é como se fosse um grande registro de água que conta a quantidade de água que passa. Essa é a macromedição. Vai ter na subadutora que vem para cá, para Macaúbas, vai ter na subadutora que vai para Buquira, cada um dos locais. E aí dá para você medir a água que está passando. Saber se tem escape, saber se vaza. Então o município ele vai ter autonomia de controlar isso. A quantidade de água que vai entrar no sistema que já existe, por exemplo. De saber como vai tarifar, se vai tarifar, estabelecer critérios de acordo com a quantidade de uso ou de acordo com o nível de renda das famílias. Há uma série de possibilidades, né? E a gente está aqui para isso, para ir iluminando essas possibilidades. Mas responsabilidade e direito do município de fazer essa administração. A responsabilidade da SERB é executar a obra. Isso. E entregar ela pronta. E entregar ela funcional e pronta. Que é o que está acontecendo no momento, né? Já estamos em 20,7%, 20,70% de empreendimento concluído. E você falou, Mário, no bloco anterior também, sobre o marco regulatório da Agência Nacional de Águas e Saneamento. Poderia falar um pouco sobre o marco regulatório para o ouvinte? Pronto. O que é isso, gente? É um documento público, que inclusive nós temos acesso, porque por ser um documento público lá no site da Agência Nacional de Águas, que ele diz as diretrizes de como você vai usar a água. Mas o que é diretriz, Mário? Fale na minha língua. Pronto. Digamos que você tem ali R$100 para fazer uma compra. E aí você descobre que na sua casa você precisa de, vou dar um exemplo, farinha, feijão e açúcar. A diretriz é como gastar R$100 e suprir as necessidades. Feijão, açúcar e farinha. E os outros R$100 você decide como fazer. A diretriz é isso. A ANA, quando estabelece esse marco regulatório, ela está dizendo como usar a água, que quantidade usar para cada fim, de acordo com a vazão do reservatório, qual quantidade vai ser liberada para cada fim. Então, ela está regulando. Por isso a gente chama de marco regulatório. E esse documento, qual é a parte interessante dele? É que ele é feito a muitas mãos. Então, ele segue um percurso rigoroso que inclui todos os atores envolvidos da sociedade civil, do poder público, das associações. Nesse processo, então, cada um desses atores participantes pode sugerir, levar propostas. Inclusive, o próprio documento, quem pegar para ler, vai ver lá que tem a proposta de cada um dos entes que participou. Então, por exemplo, se uma associação de Buquira participou e deu uma sugestão, está lá no marco regulatório. Essa sugestão que foi dada por uma associação de Buquira. Estou dando exemplo aqui, mas
pode ser de outro lugar. Então, assim, e o marco regulatório é isso. Um documento feito a muitas mãos, com ampla participação popular, que escuta todas as recomendações, segue algumas 100%, outras parcialmente, outras não, e estabelece o marco regulatório. Que, por sinal, neste marco regulatório que está aqui em minha mão, a gente já tem uma determinação importantíssima aqui que vai deixar muita gente satisfeita. Estava até conversando com o Zé Antônio, o fiscal, o engenheiro fiscal, sobre isso mais cedo. A gente fez uma ligação mais cedo hoje. E, quinto do artigo 2º, quem chegar lá conseguir identificar, usando essa referência, diz o seguinte: de Rio do Pires, Ibipitanga, Macaúbas, Ibitiara e Buquira, conforme finalidade prevista no anexo 2 desse documento. Será totalmente suspenso em 30 de abril de 2025, caso não esteja em pleno funcionamento e interligação dos reservatórios do Rio da Caixa e Zabumbão, por meio de adutora com fluxo de água reversível. Isso está dizendo o seguinte: lá no Rio da Caixa, lá em Rio do Pires, tem que haver uma barragem, o barramento de lá, que vai utilizar o sistema integrado que está sendo construído agora para suplementar esse sistema de abastecimento de água. Isso quer dizer, já está documentado que a barragem do Rio da Caixa tem que existir, independente de uma questão política ou não. Exatamente. E caso ela não exista, esse sistema ele vai parar de ter água do Zabumbão. Então, a população, né, ela tem um lugar agora de reivindicação a partir de um documento que foi construído a muitas mãos, né, que foi construído com participação popular, né, ampliada. Né, feita essa tentativa constante de que haja uma participação ampliada das pessoas. Então, essa parte que é legal. Então, se tinha gente que achava que não tinha que ter o sistema integrado, na verdade tinha que ter a barragem da Caixa, inclusive nem faz muito sentido, né? Porque a gente até conversou sobre isso. Como é que vai ter barragem do Rio da Caixa sem ter um sistema integrado de abastecimento? Para que a água não... Como é que ia ser abastecida? Né? De qualquer forma, teriam que fazer um sistema integrado. Tem que fazer um sistema integrado. E qual foi a expertise, qual foi o pulo do gato da Sérvia aqui eu vou falar pulo do gato porque é bem um pulo do gato. Você pode fazer um sistema integrado. Você conseguiu ali aquela verba. É restrita, é objetiva, tanto que agrega só esses municípios que a gente toda vez fala, né? Não agrega outros que tem. Mas, qual foi o pulo do gato? Fazemos um sistema e em alguns trechos desse sistema a água vai ser reversível. Ela vai poder ir e voltar. Por quê? Porque depois, quando você agrega outros mananciais, como a barragem do Rio da Caixa, você amplia a capacidade de serviço daquele sistema. Então, já que vai ter que fazer um sistema, já vamos fazer um sistema para interligar logo as bacias do Rio? Pronto. É esse que é o pulo do gato. Que eu acho que é aquela coisa que deixa a galera mais tranquila, né? Que vai deixar a população mais tranquila. Tem que ter um sistema? Tem que. Porque se tivesse barragem do Rio da Caixa, não tivesse sistema, agora ficar lá no Rio da Caixa. Não ia para lugar nenhum. Tem que ter um sistema integrado. Aproveitou-se esse ensejo, essa oportunidade. Zé Antônio, ele fica até brincando com a gente, às vezes, na reunião, dizendo que tem que mudar o nome do empreendimento de Sistema Integrado de Abastecimento de Água Zabumbão Buquira para Sistema de Interligação das Bacias do Rio da Caixa e Rio Paramirim. Porque, de fato, é isso essa função que ele vai passar a ter, né? Inclusive, agora já temos aqui o marco regulatório que está trazendo isso. Então, quem quiser ter acesso, não conseguir pegar na internet, gente, dá uma passadinha lá no escritório, que fica na Rua das Flores, sem número, em cima da Casa do Peixe, ou, se preferir, em frente à antiga Constru Júnior, que fica na avenida principal de Macaúbas ali, a via de acesso. Então, não sabe encontrar, não pergunta ao pessoal onde é a Casa do Peixe, onde é a antiga Constru Júnior, passa lá no nosso escritório. Temos plantão dia de segunda, de 8 às 14, dia de quarta também. O escritório fica aberto sempre a partir das 8 horas até as 5. Então, dá para você passar lá, tirar suas dúvidas, dar uma olhadinha no marco regulatório, conversar comigo, conversar com Thaís, conversar com Leidiana, com alguma das nossas mobilizadoras. E a gente vai passando essas informações. Se tiver dúvida, passa lá com a gente que a gente ajuda. Você poderia salientar quais são os locais que a água vai chegar nessa primeira etapa, Mário? No caso, beneficia, a partir do sistema que já existe, Paramirim, Botuporã, Tanque Novo e Caturama, a partir daqueles 130 litros que a ANA já outorgou. Além disto, Rio do Pires, Buquira, Macaúbas, Ibipitanga e Ibitiara. Sendo que em Ibipitanga e Ibitiara haverão
novas ligações de água. Gente que nunca teve água na porta, que nunca teve água na torneira, às vezes, vai passar a ter. Que são as pessoas que mais precisam. Infelizmente ainda tem, né? Ainda isso. tem muito, tem bastante. Cisterna, poço artesiano, poço séptico. Pessoa que só tem isso para isso, usar água. Exatamente. E às vezes não dá para o uso digno, né, Sim. de uma família. E, exceto essas localidades de Bipitanga e Bitiara, todas as outras sedes vão ter suplementação do seu sistema. Então já tem sistema integrado em Macaúba, gente. Sim. A água vai chegar... Não e vai chegar- substituir, Exatamente. vai suplementar. Vai chegar mais água, com uma qualidade muito boa, porque o sistema ele é feito com equipamentos muito modernos, os mais modernos, e lá vai cair no sistema que tem aqui. Aí isso vai diminuir a intermitência, vai parar de faltar água, vai faltar bem menos, a qualidade da água vai melhorar, né? Porque o sistema está tratando da maneira mais eficiente que se tem atualmente para tratar. Mas se for diferente do tratamento da água, já aqui não tem algum problema, não? A junção da água? Não, porque na verdade existem parâmetros técnicos de turbidez, de limpeza, de partículas que já são respeitados. A diferença é que existem equipamentos que são mais modernos. Se você vai fazer um empreendimento novo, você vai usar um equipamento antigo? Não faz muito sentido, né? É mais nesse sentido que eu trago essa fala. No sistema que está sendo feito agora, os equipamentos são os mais modernos que se tem, os mais atuais. E que respeitam, obviamente, as regulações do SUS e de quem regula a qualidade da água no Brasil, das agências de regulação, para a qualidade da distribuição da água para o consumo humano, que também já é respeitado, né, ou busca se respeitar nos Pelos sistemas atuais. que já existem. Exatamente. Entendi. Então, atualmente já tem o SAI, faz um trabalho, né, de respeito e, claro, cabe à população, sempre que tiver um problema com abastecimento de água, buscar o poder público, buscar a gestão do SAI, para dialogar, para chegar num consenso e para resolver, caso seja um problema, né? Mas é isso. Então, a gente respeita as instituições porque a gente reconhece que eles estão fazendo um esforço de trabalho ali, tem um corpo de gente trabalhando ali grande para abastecer água com qualidade. E aí, por isso que tem que vir também com qualidade, né? Sim. Exatamente. Vamos a um rápido intervalo, é rapidinho, daqui a pouco. De volta com 103 Notícias pela Macaúbas FM 103,9, a última parte da nossa entrevista aqui com Mário Oliveira, falando sobre o andamento do projeto da doutora Zabumbão Boquira, projeto da SERB. Mário, você falou no bloco anterior um pouco sobre isso, eu queria que você salientasse. Do ponto de vista político, a participação e também a aceitação nas reuniões desse empreendimento são de todos ou alguns grupos ainda não deram as suas contribuições com sugestões e participações? Olha, no começo haviam, inclusive, muitos posicionamentos contrários nas reuniões. Agora isso se reduziu, né? Eu espero que mais atores estejam, assim, atores diversos, né? Porque mais pessoas estão participando. Mas às vezes essas pessoas não compõem grupos tão distintos, tão diversos. Eu espero que pessoas mais diversificadas de grupos passem a participar daqui para frente. Mas eu acho que sim, eu acho que as contribuições estão surgindo de atores, né? O próprio marco regulatório, né? Tem pessoas das diversas opiniões e posições tiveram a oportunidade de falar, de propor, né? De sugerir. O espaço está aberto sempre, né? O espaço tem que estar aberto, tem que estar garantido sempre. O nosso esforço é para isso, para ter sempre um lugar que você possa reclamar, sugerir, opinar, propor. E isso está sendo garantido. E falando sobre as reuniões, as próximas reuniões, eu sei que amanhã mesmo tem uma, né? Que o padre Oswaldino, inclusive, pediu assim até para compartilhar, como você falou no começo, né? O padre Oswaldino está sendo um grande influenciador também, né? Para captar, levar informação para mais pessoas. E eu queria que você falasse sobre essas próximas reuniões que já estão agendadas pela SERB para levar informação e empreendimento ao público. Inclusive, nós estamos falando aqui para quase 30 cidades, né? No Macaúbas FM 103,9, fora quem está na internet também. Então, muitas pessoas que vão ser beneficiadas, muitas pessoas que vão ter essas reuniões próximas de suas casas, estão ouvindo neste momento e querem saber, né? Se já tem alguma reunião marcada lá para próximo da sua casa. Pode dizer. Então, temos uma reunião amanhã, né, dia 18, às 19h30, no CTL, aqui em Macaúbas, no Centro de Treinamento de Líderes, que é onde tem a catequese ali das crianças. Né?
E essa reunião ela acontece a partir das 19h30 e o objetivo dela é fazer um repasse mais atualizado possível das informações do empreendimento, né? E das informações das atividades sociais. Amanhã daremos ênfase especificamente nas atividades que irão ocorrer nos próximos momentos. Então, a gente vai falar um pouco da atividade socioeducativa nas escolas, voltada para as crianças de 6 a 11 anos, mais ou menos, né, sobre educação ambiental, sanitária, sobre o uso racional da água. Vamos falar também um pouco, com mais atenção, do curso de formação de agentes multiplicadores e fazer repasses. Então, nessa reunião amanhã, que vai contar com a presença de figuras importantes, relevantes, ela é aberta ao público em geral. Então, ela não é só para atores sociais vinculados a alguma coisa, não. Está em casa, quer tirar dúvidas, quer reclamar, quer fazer uma pergunta, enfim. O espaço é aberto para isso e a gente vai estar lá a partir de 19h30. Tem também uma reunião que vai acontecer em Caturama, às 8 da manhã, no dia 19, né, de manhã, com a mesma finalidade. Claro que a gente vai levar... Quinta-feira, isso. A gente vai levar informações também ali mais, né, também voltadas para a população de Caturama, relacionadas ao contexto deles, mas é de Macaúbas. Está em Caturama no dia, não pôde participar aqui? Pode participar lá, sem problema. Vai ser na escola municipal Maria Avelina, 8 da manhã. Então, assim, quer participar, já faça convite pessoal de Caturama que está aí na escuta, que a gente sabe que o pessoal de Caturama também ouve Macaúbas FM, 103.9. Então, sintonizou aí, ouviu o Mário falar, pronto. Pode ir, 8 da manhã, lá na Maria Avelina, pode comparecer. São as reuniões já agendadas, né? Já agendadas. Mas e temos mais atividades a agendar. previsão. Então, nós temos atividade socioeducativa nas escolas para agendar em Boquira, né, para a próxima semana. Nós temos atividade socioeducativa nas escolas para agendar também nas localidades na sede de Bipitanga e em alguma localidade de Bipitanga. Não me recordo exatamente agora, mas acho que é Pituci. Mas posso estar enganado. Então, basta participar da reunião que a gente desmistifica. Que lá eu vou estar com o documento em mãos, né? Nós temos também, para viabilizar a projeção para esse mês, da primeira edição do curso de capacitação de agentes multiplicadores, né? Curso de formação em educação sanitária e ambiental, para Rio do Pires e também para Mocambo e outras localidades da zona rural de Ibipitanga. Então, tem algumas atividades que estão previstas para o próximo inteirinho aí, para as próximas semanas. Para você saber... 21 meses, né? Ao todo. E a gente precisa executar e tal, entregar esses produtos. Então, para você saber melhor, é aquilo que eu sempre digo. Pode ligar para a gente, vou até passar o número aqui depois, para a gente finalizar. Sim, pode preparar o número aí. Vou preparar ele agora. Pode comparecer no nosso escritório. Deixa eu ver, eu vou pegar aqui o número dele. Escritório na antiga Casa do Peixe. Exatamente, em cima ali da Casa do Peixe. Uhum. Então é isso. Comparece nas reuniões. Hoje Macaúbas tem uma no CTL. Amanhã, né? Amanhã, perdão. Amanhã, dia 18. Dia 18, 19h30. E depois de amanhã, quinta-feira, Caturama, 8 da manhã. E a gente já vai falar dessas atividades. O número para você ligar é 71, tá, gente? Não é 77, tá? 719 9677 3434. Vou repetir, tá? Para você anotar aí. Vou falar mais devagar. 719 9677 3434. Dá para ligar normal, dá para mandar um WhatsApp, dá para mandar um SMS. O que você puder fazer e preferir, você consegue. Não conseguiu fazer nenhum desses jeitos? Comparece lá no escritório, na Rua das Flores, em cima da Casa do Peixe, em Macaúbas. É isso. Muito bem, Mário. A gente agradece mais uma vez a sua participação aqui, os seus esclarecimentos em relação ao empreendimento Adutoras Avubão Boquira. Deixa o espaço para as suas considerações finais, algo que a gente ainda não falou. Obrigado e sempre vai ser bem-vindo, Mário. Obrigado, João, mais uma vez por esse espaço tão privilegiado para poder conversar, né, com as pessoas, não só daqui de Macaúbas, mas das outras localidades. E quero agradecer especialmente os atores que vêm colaborando com a execução das atividades do social e também do empreendimento desde sempre. Então, queria agradecer especificamente aqui ao Padre Oswaldino, que sempre foi muito solícito em nos receber
E o que é interessante, gente, é que são atores diversos, que têm posicionamentos diversos, mas que todos reconhecem a importância da gente falar desse empreendimento. A gente discutir, propor, opinar, reclamar. Então, agradeço ao Padre Oswaldino, agradeço ao Amelinho, que foi um dos nossos primeiros parceiros, agradeço ao Luizio, que também foi um dos nossos primeiros parceiros. Certamente foi a equipe dele as primeiras pessoas com quem a gente entrou em contato e que nos acolheram. Agradeço também aqui vocês, né, que estão sempre garantindo esse espaço para a gente. E é ruim falar assim, né, porque a gente acaba esquecendo algumas pessoas, sim, mas queria agradecer a minha equipe, a nossa equipe lá do social, que é uma equipe que tem sangue no olho, viu? As meninas são retadas. E os meninos, né, Paulo e Gretchen, são nossos motoristas também, estão aí sempre para somar. Então é isso, gente, eu agradeço o pessoal das associações e sindicatos pela abertura, as professoras e diretoras também pela abertura sempre, nas escolas aqui em Macaúbas e nas outras localidades. Isso aí. Muito obrigado. Valeu, Mário. Grande abraço. Muito obrigado pelo seu esclarecimento aqui nos estúdios da Macaúbas FM.